digamos assim. E essa segunda parte aqui é desse livro aqui. Né? Então, como sempre, eu começo citando as fontes, então estou tirando o material. Então, o que é que eu resumi? Quais são os efeitos que um subsídio ele traz para a economia? O que é que um subsídio provoca de alteração nesse mercado em equilíbrio? Ele permite, como eu disse, alterar os preços relativos, fazendo com que eles fiquem mais baratos. O subsídio, ele faz com que o preço fique mais barato, mas, na verdade, ele é dado ao produtor. Você diminui o custo de produção do produtor para ele poder jogar esse produto no mercado de maneira mais barata, a um preço mais barato. Então, ele é atribuído ao produtor. Seria muito difícil você atribuir o subsídio a cada consumidor. Como é que você ia checar isso aí? Entendeu? Você dá um vale-compra para cada um. Então, geralmente, o subsídio é atribuído ao produtor, é ele que vai ter uma isenção de tarifa, por exemplo, é ele que vai ter um subsídio na importação de algum fator de produção que não tenha no mercado interno, ou simplesmente o governo vai pagar ele, para ele ter um custo de produção mais barato e, consequentemente, jogar no mercado. Ele é utilizado para ajudar a redistribuir rendimento, ou seja, se ele faz com que os produtos mais baratos tornem-se mais baratos, ele está tirando dessa carga tributária que a gente falou ontem. De onde é que vem a renda do governo? E por que o governo pode devolver para a sociedade? Ele tira, em tese, daqueles que pagam mais imposto e devolve na forma de subsídio de um produto qualquer, para que mais pessoas tenham acesso. E aí é meio lógico, né? Se eu quero que mais pessoas tenham acesso, quem é rico pode continuar comprando. Se eu quero que mais pessoas tenham acesso, são as pessoas que têm uma renda menor. Então, eu estou tributando daqueles que ganham mais e estou devolvendo para a sociedade na forma de produtos mais baratos, para que mais pessoas tenham acesso ao consumo desse produto. Então, eu estou, de alguma forma, distribuindo renda. Eu estou tirando de quem ganha mais e estou devolvendo para a sociedade, como eu disse, na forma de produtos mais baratos. Então, todo mundo entendeu essa questão da redistribuição? Da redistribuição de renda, beleza. Ele é utilizado para que empresas possam se tornar mais competitivas, sobretudo quando a gente fala em relação a empresas estrangeiras. Por exemplo, hoje não, que com a globalização a coisa está mais aberta, você tem menos subsídios a empresas nacionais. Mas há algum tempo atrás, quer dizer, algum tempo não, tem tempo, mais de 30 anos atrás, se acreditava que era importante os países terem uma indústria de informática. Tem um setor de informática muito desenvolvido, que a informática ia ser o grande trunfo da concorrência internacional. Um país ia ser mais competitivo se ele tivesse um bom setor de informática. Então, o governo pode dar subsídios às empresas nacionais para que elas consigam competir com empresas de fora, que estejam um passo à frente em algum nível tecnológico. Dando um exemplo mais real no mundo de hoje, tem se falado muito, né? O setor agrícola brasileiro ele é extremamente competitivo, né? Não precisa de tanto subsídio do Estado. Mas lá fora, os países, para de alguma forma protegerem seu setor agrícola, eles dão subsídios para que a agricultura brasileira, por exemplo, não invada e acabe com a agricultura lá desses países. Então, você pode dar subsídio a empresas nacionais para elas conseguirem reduzir seu preço de produção e competirem no mercado externo. Todo mundo também entendeu esse item aqui? E aquilo que a gente falou, né? Agora, usando o gráfico da oferta e da demanda. Vou ver se eu consigo fazer aqui o gráfico da oferta, né? A oferta está aqui. Se eu estou dando um subsídio, eu estou tornando... eu vou repetir aqui, João pediu para eu repetir. Ó, esse item aqui, né? Se eu elejo, né, por uma questão estratégica, ou por uma questão de lobby, ou por algum motivo qualquer,
que eu quero que um setor da minha economia se desenvolva, passe a ter... É importante para a minha economia esse setor ser protegido, de alguma forma, da concorrência externa. Eu posso dar subsídios para os produtores, e esses subsídios vão fazer com que o preço final desse produto fique mais barato. Então, a minha indústria, essa indústria que eu estou protegendo, eu estou fomentando inicialmente, e quando falo proteger, é proteger da concorrência internacional, porque é uma indústria que está nascendo aqui ainda, ela está crescendo, ela não ganhou corpo ainda, ela possa ter um preço competitivo para competir com as indústrias que têm mais tempo lá fora. Deu para entender, João? Vou dar um exemplo. Todo o setor de exportação brasileira, todo o setor de exportação, ele pode praticar uma coisa que a gente chama em comércio exterior de drawback. Drawback é um tipo de subsídio. O que é drawback? Por exemplo, eu fabrico carro para exportação, eu exporto carro, a minha indústria exporta carro. E eu preciso, para fazer o carro, de pneu. E não tem nenhuma indústria de pneu no Brasil. Não tem, por exemplo. Então, quando eu importo pneu de um país qualquer, eu pago um imposto de importação. Ao pagar o imposto, como a gente já vem falando, teoricamente o preço do meu carro fica mais caro. Ou seja, o preço do carro brasileiro vai ficar mais caro porque eu tenho um custo de produção mais alto, porque eu tenho de importar pneu e esse produto paga imposto. Mas como a minha indústria, grande parte da produção dela, ou parte da produção dela, eu vou exportar, eu estou importando para fazer o carro que eu vou exportar. Por isso que é drawback, né? Back de volta nesse sentido. Então, tudo aquilo que eu vou importar para gerar um produto que eu vou, num segundo momento, exportar, não paga imposto de importação. Isso é um subsídio. Entendeu, João? Tudo aquilo que eu importo, mas eu vou usar para fabricar um produto que eu vou exportar, ele não paga imposto. Diferente, por exemplo, de Alexandre, quer importar um perfume, ele vai pagar o imposto. Eu não vou reexportar esse perfume. É para meu consumo final. Entendeu? E também algo que vai ser vendido no mercado interno. Por quê, João? Porque se eu exporto o produto com o imposto uma vez cobrado, eu estou fazendo com que o meu consumidor externo pague esse preço do imposto. Porque eu estou vendendo para ele. Vai aumentar o preço final, para o consumidor que vai comprar. Então, meu produto no mercado internacional ele fica menos competitivo. Entendeu? Então, vamos lá. E a última coisa aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem mais algumas coisas no outro slide, mas desse slide aqui, a última, está aqui a curva de oferta. Ó. Se eu estou dando um subsídio ao produtor, eu estou fazendo que, por exemplo, a matéria-prima que ele utiliza no processo de produção fique mais barata, há uma tendência da curva de oferta se deslocar para a direita e para baixo. Desenhar com esse lápis às vezes é um pouquinho difícil. Ela viria para aqui. Eu tenho uma curva O2. Então, ó, desloca a curva de oferta para a direita, permitindo maiores quantidades oferecidas no mercado. Porque a ideia justamente é essa. Eu quero o preço subsidiado, para eu ter mais produto no mercado e mais pessoas poderem consumir. Eu quero que o preço continue aqui em 10. Ó. O preço do produto não variou, está aqui em 10. Ó. Eu quero só que a oferta aumente. Todo mundo entendeu? Aqueles exercícios que nós fizemos na aula passada. Né? Eu jogo a curva de oferta para a direita, porque eu estou aumentando a quantidade ofertada, mantendo-se o preço. Ele, no final das contas, ele reduz o preço para o consumidor final, né? No longo prazo, no mercado, ele traz uma certa distorção nas sinalizações de preço de mercado, mas né, é uma opção de governo, claro, se ele está afetando o mercado, ele está, de alguma forma, distorcendo o equilíbrio de mercado. Quem se beneficia, quem obtém o benefício e quem está pagando esse benefício. Como eu falei, quem paga, teoricamente, o imposto está pagando a conta. Quem está recebendo o benefício está sendo beneficiado. Os efeitos
é melhorar o bem-estar da sociedade como um todo, o custo-benefício para quem paga o imposto, menos o valor do benefício para quem recebe. Pronto. Eu vou fazer. Quantas pessoas pagaram essa conta? Para quantas pessoas receberem o subsídio? É uma conta simples. Se eu ver que mais pessoas se beneficiaram com o subsídio, eu mantenho, eu implemento o subsídio. Se eu ver que tem menos pessoas se beneficiando e o custo para a sociedade está sendo muito alta, eu retiro o subsídio. Certo? Isso é um pouco óbvio, né? Eu só fiz questão de detalhar para vocês, porque a gente sabe que esses subsídios eles afetam esse equilíbrio de mercado que a gente falou. Os impostos, eles, quase tudo que a gente imaginou para o subsídio é o contrário para o imposto. O subsídio faz com que o preço caia, o imposto, como a gente falou, ele aumenta o preço do produto final. Se ele aumenta o preço do produto final, ele tem uma tendência a reduzir ou o consumo, ou vai se reduzir o consumo, ou vai se reduzir a produção. Por que você não pode afirmar ainda, Alexandre, que é a produção? Porque já foi dito em algumas aulas que tem bens que são elásticos e bens que são inelásticos. Então, depende de como essa carga tributária vai afetar o equilíbrio de mercado lá no final das contas. Mas, né, confie em mim, ou ele vai reduzir o consumo, ou ele vai afetar a produção. Mais na frente a gente fala sobre isso. Quais são os efeitos do bem-estar? Altera o bem-estar social do consumidor e do produtor. Claro, se eu pago mais imposto, eu estou dedicando menos da minha renda ao meu consumo próprio. Lá na frente, quando a gente fala de macroeconomia, a gente vai usar um conceito que o americano gosta de usar muito. Aqui no Brasil a gente usa pouco, que é a chamada renda líquida disponível. O que quer dizer isso, Alexandre? Quanto da sua renda, Maiara, por exemplo, você paga de imposto para o Estado? Quanto sobra para você gastar com você, Maiara? Você já parou para imaginar isso? Quanto da sua renda é tributada? Eu? Sim, por exemplo. Você já parou para fazer essa conta? Não, professor, mas eu acredito que seja muito. A carga média no Brasil está em torno de 30% a 35% do PIB. A gente vai ver mais para frente que PIB também é igual a RIB, que é Renda Interna Bruta. Produto Interno Bruto é igual a Renda Interna Bruta. Então, de um modo geral, a carga tributária no Brasil está em torno de 30% a 35%. Francisco botou aqui, dizem que são de 3 a 4 meses, aí depende, né, da pessoa, da renda que ela é tributada. Mas, assim, como eu te falei, o americano trabalha muito com esse conceito de renda líquida disponível. Quanto o Estado fica do que você ganha para ele mesmo? E, obviamente, quanto maior a fatia do Estado, como a gente brinca aqui no Brasil, do leão, sobra menos renda para você gastar com você. Por isso que o nome, inclusive, é imposto. Porque se você pudesse não pagar, você não pagava. É uma imposição. É imposição. Né? Então, assim, você tem a carga tributária e no Brasil você tem uma outra coisa, além da carga tributária, que é uma outra reflexão, que as pessoas misturam em algum momento, mas eu gosto também de tratar separada. Você, além de ter uma carga tributária de 35% do PIB, você também tem a pouca devolução dessa carga horária, ou desculpa, dessa carga tributária para você. Entendeu? Por exemplo, o IFBA estão devolvendo. É uma devolução da carga tributária que vocês pagam para você, na forma de um serviço, educação gratuita. Mas a gente paga por saúde, eu pago plano de saúde, eu que faço católica pago educação, pago segurança, porque aqui no meu prédio tem de ter uma ronda, porque aqui na Pituba roubam muitas, então meu condomínio está incluído na taxa, uma taxa de segurança. Então, assim, além de toda essa carga tributária, tem também um X a mais, que é dos péssimos serviços que o Estado devolve para a gente. Né? Assim, que é muito que o pessoal, como é que eu vou dizer? O pessoal que defende a redução do tamanho do Estado bate muito. A carga tributária é alta e o Estado devolve pouco. Então vamos privatizar tudo. Entendeu? É um pouco do que o
do que o pessoal que defende, que é mais liberal, defende, né? Mas, assim, não dá para privatizar tudo, né? A pandemia está mostrando que se não fosse o SUS, a gente estaria frito. Então, é por isso que eu faço sempre esse meio de campo, entre o que deve ser privatizado, o que não deve. Peço uma reflexão de vocês, assim, não gosto de dizer, isso deve, isso não deve, né? Eu morei em 2 lugares, morei mesmo, assim, durante um tempo, e muito desse liberalismo que vendem no Brasil, você não encontra nem na Inglaterra, que é um país liberal. Aí alguém fala, Correios. No Brasil, o Correio também tem um papel social, o Correio é agência bancária, porque tem bancos que não querem ir para cidades pequenas. Então, por exemplo, o Bradesco opera, se não me engano, via Correios. Então, se você privatizar Correio, quem é que vai fazer o papel de banco nessas cidades pequenas, entendeu? É meio complexo você dizer assim, privatize e pronto, entendeu? Assim, enfim, mas vamos lá. Então, a diferença entre o benefício da aplicação e o imposto é o custo do mesmo. Quanto vai custar? Professor, desculpa interromper, é porque um colega também falou aqui, mas o serviço também é muito ruim. Quando você falou dos serviços mesmo, eu também lembrei dos Correios, né? Hoje eu estava vendo um amigo meu que viajou para os Estados Unidos, ele está em Chicago, e ele comprou uns materiais, assim, algumas coisas pela internet, e o pedido dele chegou em 2, 3 dias. Coisas que ele comprou pelo Wish chegou em 1 semana, sendo que aqui no Brasil a gente tem um prazo de 1 semana para chegar, então 2, 3 meses para chegar, se for de outro país. Então, com relação à qualidade do serviço, mesmo assim, o senhor acha o senhor é contra a privatização ou não tem um jeito dos Correios? Isso, tipo, não tem um jeito melhor de sei lá, um segundo plano com relação à entrega dessas coisas nas pequenas cidades, ou algo do tipo? Eu não sou especialista na área, eu teria que estudar mais, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso aos alunos, porque eu até brinco, né? É você querer que um médico cardiologista opere você de catarata, né? Então, com a economia acontece um pouco disso também. Eu não sei o caso dos Correios. Eu aponto como o problema é complexo e envolve muitas variáveis antes de você privatizar. Tem coisas que privatizaram e melhoraram. Ou, pelo menos, o acesso ficou mais fácil. Aí você tem que medir a qualidade do serviço. No celular, você tinha só Telebahia celular, e aí o serviço era muito ruim. Quando você privatizou, você aumentou a oferta de telefone. Mas o serviço também ficou muito mais caro, e não é à toa que Oi, TIM, Vivo são campeãs de reclamação no Procon. Então, sim, você tem de medir. Ferryboat foi privatizado e o serviço não melhorou. Continua a mesma coisa que era na época do Estado. Fila, banheiro sujo, né? Entendeu? Então, assim, eu teria que fazer um estudo melhor se, por exemplo, a gente vai falar de monopólio, por exemplo. Você vai dizer assim, como alguém falou assim, por que não abre para concorrência? Porque se você abrir para uma concorrência, a empresa que vem, eu acho que você que perguntou, fecha o microfone um pouquinho, tá? Desculpa. Se você abre para concorrência de fora, sem estabelecer normas, assim, tipo assim, você tem de abrir em Salvador, em Xique-Xique, abrir em Feira de Santana, em Xorroxó. Porque, obviamente, que a empresa capitalista, ela só vai querer abrir onde ela tiver lucro. E, obviamente, ela vai ser muito mais competitiva que os Correios, que são obrigados a ter agências em cidades que não têm muito movimento, ou, digamos assim, cidades deficitárias. De abrir, mas com algum tipo de regulação, com algum tipo de limitação, entendeu? Eu não sei, aí só estudando o mercado para ver justamente o custo-benefício dessa abertura para o setor privado, entendeu? Agora, por exemplo, o atraso também do ISH não é só dos Correios. Você sabe que o produto às vezes chega e ele fica lá em Curitiba, que é onde é a sede da Polícia Federal, até a Receita Federal liberar o produto. Então, coitado dos Correios também. Eles pagam, às vezes, uma conta que não é deles. Eu mesmo comprava muito pelo Wish, demorava 1 mês, demorava 2.
seu produto está na Receita Federal em Curitiba. Olha aí quando você entrar no rastreamento. Aparece muito isso também. Então, nem sempre é culpa dos Correios também. Né? É culpa da Receita Federal, que fica lá preso até liberar o produto, ver se ultrapassou, tem que pagar algum imposto de importação, se não é e tal. Fica lá muito, muito preso. Agora, de um modo bem geral, concordo com você. A nossa carga tributária é muito alta para a qualidade de serviços que a gente tem. Isso é fato. Isso, de um modo geral, é fato. Agora, como estou dizendo, a solução não é simplesmente privatizar. Talvez a solução seja investir mais, melhorar processos, entendeu? Entendi. É porque quando esse meu colega ele falou sobre isso, né, que aconteceu com ele, e ele comparou com a situação no Brasil, ele realmente levantou essa questão, né? Por que que o serviço dos Correios aqui no Brasil é assim? Por que é diferente dos outros países, entendeu? Mas só foi mesmo para saber Não, eu uma sei. opinião do senhor. Não, eu fiz aquele negócio. Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre os Correios. Professor, Oi, pode falar. vou aproveitar que era uma coisa que eu já tinha me despertado para fazer a pergunta, né? Porque eu ouvi todos os vídeos que o senhor postou lá, e é muito interessante, por sinal, e fala muito de monopólio, né? Do cartel também. Que é a segunda parte da aula. Os preços. Essa sessão Mas aqui, ó. é nessa discussão que eu quero. Eu sei, é nessa discussão que eu quero entrar. Eu acho que faltou um vídeo aí explicativo sobre o que você falou, acabou de dizer aí, a função social. Porque a gente está discutindo aí uma questão de importação, tem gente que não tem nem dinheiro para importar. Tem gente que está indo lá receber aposentadoria lá no Campo Fundal do Juda. Então, assim, eu acho que é importante também ter essa consciência da função social. E eu acho que faltou assim, um vídeo para falar sobre isso, até para abrir a mente das pessoas, porque nessa busca de baixar preço, de ganhar eficiência, deixa de se discutir isso que trouxe a luz agora dessa discussão, que é a função social. Isso faz parte da base da economia. Não adianta você ter aqui em Salvador e no interior você não tem condições nem de sacar um dinheiro. Você precisa se deslocar para fazer um saque, fazer uma remessa de encomenda. Como o senhor falou, se você traz uma empresa privada que visa só o lucro, qual é o sentido que ela vai fazer de instalar uma empresa numa cidade que tem 1.000 habitantes, como é muita realidade do Brasil, muitas cidades tem poucos habitantes, entendeu? Não, eu concordo com você. Talvez faltasse postar agora, mas eu discuto mais essa função do Estado como indutor da economia e promotor do desenvolvimento econômico na última parte do curso, que a gente fala mais de macroeconomia, entendeu? Claro, isso não é papo de professor, não, que a gente divide os assuntos para efeitos didáticos, mas se misturam. Mas em algum momento, para ensinar vocês, eu sou obrigado a repartir a aula em assuntos, em blocos de assuntos, entendeu? Então, assim, eu reparto microeconomia. Então, microeconomia a gente fala como as empresas e as famílias atuam e como elas se interagem no mercado. Eu não falo muito do Estado como agente regulador no mercado nesse momento, porque isso é mais micro. Quando você coloca o Estado, aí sim, vira macroeconomia. Mas é óbvio que a gente pode colocar também, entendeu? Não quer dizer que a gente não coloque um pouco, ou não possa discutir também como você está levantando essa lebre. Eu só deixo estrategicamente um pouco para o final, entendeu? Quem foi que perguntou? Certo. Não fui eu, foi o Marcos que fez essa ponderação. Não, eu tenho observado assim no conteúdo. eu acho legal, Max, assim, você perguntar isso. E confesso a você, assim, porque eu depois que também houve essas discussões da escola sem partido e tal, eu fiquei um pouco mais, como é que eu vou dizer? Ressabiado de colocar muito a minha opinião sobre algumas coisas e tentar ser um pouco mais frio, mais descritivo no assunto, entendeu? Só descrever. Inclusive, viu, Max, esse foi um dos motivos que me levou a fazer educação física. Porque como a economia é uma ciência muito política, envolve demais o que você tem por trás de ideologia. Eu fiquei muito assustado com algum tipo de censura que a gente podia ter,
entendeu? Me dê um segundinho só que eu vou ligar a luz aqui que já tá escuro, peraí. Tá. Aí eu tô confessando mesmo, tô abrindo meu coração mesmo. Falei, poxa, é melhor dar aula de engenharia, porque a força da gravidade é nos Estados Unidos, que é capitalista, é na China, que é comunista, é em Cuba, a gravidade é gravidade. Partir para uma ciência mais exata. É igual a saúde. Malhar é bom e pronto. Não se discute mais que exercício físico é bom para a saúde. O que se discute é o seguinte: Marx gosta mais de natação, vou preparar um programa de natação para Max. Já a Mayara gosta mais de corrida, vou preparar um programa de corrida para ela. Aí, claro, vou analisar ela. Tem um problema de joelho? Mayara, corrida tem impacto. É melhor você não correr que seu joelho vai forçar. É melhor você fazer uma hidroginástica. Mas, assim, tem menos política. São profissões mais técnicas, entendeu, Marx? Eu confesso a você que eu estou um pouco tateando ainda nesse novo mundo, onde você tem que ser um pouco mais frio. Por isso que no primeiro dia de aula, mais frio não, mais... Como é que eu vou dizer assim? Nesse momento, mais técnico, que eu falei para você, no primeiro dia eu falei, eu defendo a intervenção do Estado como agente regulador. No primeiro dia de aula eu falei. Então, não cobrem de mim um tecnicismo, porque a economia não é uma ciência tecnicista, é uma ciência social. Então, óbvio que o que você acredita, a sua formação, influencia no que você pensa, entendeu? Mas eu tenho falado menos agora no começo e deixado mais para o fim. Né? Falar em Nayara, viu, Nayara? Eu estava dando uma olhada hoje no material do Classroom e vi que você fez um checklist em tudo que tinha lá, não foi tudo que tinha, você olhou e botou ok, conferido e tal. Importante. Não, eu achei legal, porque você teve esse cuidado de olhar e botar observação em tudo, viu? Parabéns. Só que eu me lembrei aqui, vai aparecer o seu rosto, aparece lá a fotinha também. Mas vamos lá, viu, Marcos? Tá ok. Então, quais são os efeitos dos impostos, né? O efeito final. Ele distorce o mercado, ele vai alterar comportamentos, porque ele aumenta o preço, fomenta a criação de mercados paralelos. O que quer dizer isso? A pessoa vender em outro lugar sem pagar imposto, contrabando, camelô, então uma série de mercados paralelos, né? Altera a competição externa, aquilo que eu falei, pode tornar seu produto mais caro e seu produto ficar menos competitivo, mas, por outro lado, ele aumenta a renda do Estado, né? Aumenta o rendimento do setor público e possibilita pagar um salário melhor para a gente, servidor público, né? Ou, em tese, faltou botar aí, vou até corrigir, não só pagar mais do servidor público, em tese também, se você arrecada mais, você consegue ter serviços de melhor qualidade, né? Para não achar que é só pagar servidor público, né? Mas vamos lá. Professor? Oi. Só uma dúvida em relação aos impostos. Nos últimos tempos eu fui comprar um notebook e tal, estava pesquisando de várias marcas, e descobri que tem uma marca brasileira, né, que é a Positivo, se não me engano. Certo. E realmente os preços da Positivo são mais baratos que do outro do mercado, que eu acredito que seja por conta dos impostos serem mais baixos, por ser uma marca por ser uma marca brasileira, correto? Certo. E aí eles dão um incentivo na diminuição dos impostos, correto? Correto. Só que uma dúvida que eu tenho é que, por conta dessa diminuição dos impostos, isso pode acabar afetando a própria marca, uma vez que ela não se desenvolve para ser competitiva no mercado e concorrer com Samsung e Dell, essas outras marcas mais consolidadas, e acaba, tipo assim, rebaixando o nível dela, assim, só quem vai comprar aqui é quem tem menos condição de comprar um computador melhor, e acaba ela se saindo de um mercado competitivo em prol, mesmo com esses impostos reduzidos, ela acaba saindo desse mercado competitivo por conta disso? Você acha que essa redução de imposto acaba sendo prejudicial? É isso. Tem várias teorias que falam sobre isso, né? Que uma vez dado o subsídio, para você tirar é muito difícil, porque a empresa se acostuma com aquele subsídio e não se moderniza, como você bem lembrou, num segundo momento, para competir com as grandes marcas. Ela trabalha naquele público ali, como você falou, sei lá, de uma classe de renda mais baixa, e o nicho de mercado é aquele ali.
ela vai trabalhar com um público que pode pagar menos e está satisfeita e não se moderniza. Corre o risco, sim. Exatamente, parece que eles se balizam por baixo, em vez dele, tipo assim, igualar o preço com essas marcas de alto rendimento e trazer um produto de alta qualidade, eles abaixam o preço e trazem um produto ultra meia boca que você não consegue, assim, nem de longe concorrer com outras marcas, e eles se balizam por baixo. Isso que eu fico revoltado, era a oportunidade da gente ter um produto interno bom, com preço legal. Porque, assim, o problema não é tecnologia, porque se a gente faz avião, como a Embraer faz, quanto mais o computador, né? Não era para a gente ter esse tipo de problema. Eu estou procurando aqui um slide que quando eu tenho muito tempo sobrando, muitas aulas, eu também falo isso para os alunos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, enquanto eu procuro aqui rapidinho. Pronto, achei aqui. Que não vai ser o nosso caso aqui, porque a gente não tem muitas aulas sobrando, ao contrário, a gente tem aula faltando. Mas isso aqui, ó, deixa eu abrir esse slide para vocês aqui, ó. Deixa eu fechei aqui aquele e vou abrir outro para vocês. Quando a empresa tem muito subsídio, ela quase que opta por uma outra estratégia de mercado. Então tá aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Mas estratégias genéricas de mercado. Um administrador / economista lá nos Estados Unidos, que lá eles não diferenciam muito isso, eles tratam como business, mas ele criou uma teoria. Ele percebeu que as empresas que atuam num mercado qualquer, num dito mercado qualquer, basicamente ela tem 3 grandes estratégias. Ela pode querer ser a líder de mercado tendo o preço mais barato. Ela é líder de mercado, ela procura ser líder de mercado tendo o preço mais barato. Eu vou pular aqui para frente, logo para os slides que aparecem essas empresas. Por exemplo, eu coloquei algumas aqui. Habib's, que é ser o que mais vende esfirra no Brasil, mas é porque ela tem a mais barata. Casas Bahia, quer ser a casa que mais vende tendo o preço mais barato. Skin, quer ser a cerveja que mais vende tendo a mais barata. Gol, quer ser a maior empresa aérea, sobretudo quando ela entrou no mercado. Quando como é que se diz? Quando ela entrou tendo o preço mais barato. E aqui eu coloquei em homenagem não só ao Bahia, né, que um Gol, mas aqui dá para ver que no preço do Correio há um preço de 50 centavos, tá vendo? O Correio, quando ele entrou no mercado, ele nunca quis ser o jornal mais vendido por ter o melhor editorial, ter as melhores reportagens. Ele quis entrar no mercado tendo o preço mais barato. É o jornal que você compra por 50 centavos. É uma estratégia. Líder no preço. Uma outra estratégia é você ser líder, que a gente chama na qualidade ou na diferenciação do produto. Algumas marcas são líderes de mercado. Inclusive, o produto vira o nome da marca. Ninguém bota na lista de mercado comprar amido de milho. Você bota lá comprar o quê? Você bota lá o quê quando você vai comprar? Comprar maisena. Ninguém bota na lista comprar estojo de barbear. Você bota lá comprar gilete. Sandália vai ser sempre Havaiana. Bicicleta vai ser sempre Caloi. Coca-Cola é o mais vendido e não é o preço mais barato. Leite Moça, da Nestlé. E uma máquina, inclusive, que ninguém fala assim, professor, o senhor me dá licença ali para tirar uma fotocópia? Vocês perguntam assim, professor, eu posso ali tirar uma Xerox? Xerox é o nome de uma fotocopiadora. Elas são líder de mercado, porque elas têm ou o melhor produto, ou têm uma tecnologia melhor, ou consolidaram sua marca durante anos. Ou seja, elas vendem a imagem para o mercado, compram o meu produto, ele é mais caro, mas ele é melhor. E tem empresas que elas tentam segmentar o mercado. Esse último slide aqui, ó. Elas não querem ser líder de mercado. Elas têm uma estratégia de nicho de mercado. Elas vão focar num público-alvo pequeno. Aí eu dei 3 exemplos aqui, ó. O Sindicred. Ele não quer ser o maior banco do Brasil, não. Ele quer ter um custo bancário muito pequeno, inclusive tarifas muito reduzidas, e quer operar num público ali pequeno. Tubaína não quer ser o Guaraná mais vendido do Brasil. Um mercadinho de bairro, ele não quer competir com a Walmart Bom Preço. Ele quer ter um público-alvo ali pequeno, tendo o preço mais barato. Você deixa de comprar no líder, porque o preço do mercadinho de bairro é mais barato. E tem o contrário também, o enfoque na diferenciação. Por exemplo, o Hiper-Ideal, ele não quer ser o maior mercado de Salvador, não. Ele quer ter uma loja na Pituba, porque ele sabe que o pessoal que mora lá paga mais e paga mais caro.
O cara que fabrica uma Ferrari não quer ser a empresa que mais vende carro no mundo, não. Ele quer fazer 200 unidades por ano e vender cada uma 1 milhão. A Apple também não quer entrar no mercado para ser o celular mais vendido, não. Ele não entra para ser mais vendido. A Samsung talvez entre nisso aí. A Apple entra para ter uma fatia do mercado pequena e vender o celular dela o mais caro possível. Então, o que você falou? Geralmente, as empresas que têm um subsídio, elas focam nesse mercado aqui, ó. Elas nem melhoram para o enfoque na diferenciação e nem melhoram para ser o líder tendo o melhor produto. Elas terminam vivendo aqui nesse nicho de mercado, enfoque no custo. Então, o que eu vejo é positivo é que a empresa prefere continuar tendo subsídio e fazer um produto de pior qualidade para trabalhar nesse nicho de mercado aí, né? Enfoque no custo. Entendi, professor. Obrigado pela explicação aí. É a estratégia que eu vejo, assim, a grosso modo. Não parei para estudar também o mercado de informática, mas é o que eu observo, né? O subsídio leva a esse nicho de mercado. A empresa escolhe a estratégia dela, né? E não é ruim, não, viu? Como eu falei, a Ferrari tem um nicho do mercado. Pergunta se a Ferrari quer ser a que mais vende. Não quer. Inclusive, até brinco, né? Muitas empresas, elas quebram quando elas querem sair, assim, por exemplo, mercadinho de bairro. Eu quero abrir uma segunda loja. Elas quebram quando elas vão para a expansão. Porque quando elas se expandem, ela agora tem que ter 2 gerentes. Então, o dono não consegue ficar nas 2 lojas. Ou tem que ter um gerente, né? Porque o dono fica em uma e o gerente fica na outra. O dono não consegue ficar acompanhando as 2 ao mesmo tempo. Então, assim, você tem uma estratégia de enfoque, não é ruim, não. Não pense que eu tenho de ser obrigado a crescer. Posso estar feliz no meu enfoque ali. Estou tendo uma margem de lucro boa. Para mim, tá bom. Certo? Vamos lá. Aqueles slides de hoje é para fazer algumas reflexões que a gente já fez, né? Eu já cheguei a falar um pouco de subsídio, cheguei a falar um pouco também em imposto, que a gente vai falar mais detalhadamente, sobretudo imposto na segunda unidade, quando a gente falar de política fiscal ou tributária. Né? A gente vai falar dos tipos de impostos, qual deve ser a ótica da cobrança de imposto, aquilo que Marx falou. A ótica da cobrança de imposto tem uma ótica social. Você cobrar de quem ganha mais e devolver para a sociedade na forma de bens e serviços para quem ganha menos, né? Fazer essa renda circular. Enfim, a gente vai falar isso mais na segunda idade. Mas, então, vamos falar um pouquinho, isso aqui é mais novo, que são as estruturas de mercado. Como você conceituar cada mercado a depender das características que ele tem. Então, basicamente, quando você vai denominar o mercado, vai caracterizar o mercado, você leva em conta 3 fundamentos, 3 características que o mercado deve ter. O número de empresas que compõem esse mercado. O slide está... Desculpe, é porque eu fechei o outro, não abri. Desculpe. Perdão, gente. Abriu aí? Pronto. Então, quando você vai denominar o mercado, vai classificar o mercado, você leva em conta 3 características que esse mercado tem. Né? Mais uma vez, a gente coloca em ordem porque tem de colocar, né? Mas não quer dizer que seja mais importante uma que a outra. Mas a gente vai levar em conta o número de empresas que compõem esse mercado. Se são muitas empresas, poucas empresas, algumas empresas, o tipo de produto que é fabricado, se são produtos idênticos, diferenciados, ou podia botar aqui um terceiro, podia botar aqui substitutos. Porque tem produtos que são exatamente iguais, são produtos que são diferentes, não tem como se substituir um pelo outro, mas tem produtos que são similares. Como, por exemplo, a gente falou de refrigerante. Eu posso tomar uma Coca ou eu posso tomar uma Tubaína. Eu não sou obrigado a tomar Coca. Não é o único refrigerante que tem no mercado. Posso tomar vários. Mas, por exemplo, para eu construir uma casa, eu tenho que comprar cimento, né? Tem algum outro produto que cole 2 tijolinhos? Um tijolo no outro? Tem. Argamassa plástica, professor. Massa plástica também cola. Sim, mas assim, comercialmente existente, que esteja no mercado. Não, esse tem. Esse é uma tendência que estão adotando agora. Pronto, mas é isso. É massa plástica. Foi bom você falar isso, porque como eu sempre falo,
ciência só é ciência porque ela evolui, senão era dogma, né? Mas, assim, tá vindo outro produto, mas vamos fazer, então, um flashback. Há 5 anos atrás, tinha outro produto que colava 2 tijolinhos um no outro, né? Existe outro substituto do petróleo? Existe, mas no mercado tem, é muito difícil, é mais fácil, entendeu? Enfim, então a gente vai ver produtos idênticos, semelhantes ou diferenciados. E se existe ou não barreiras à entrada de novas empresas nesse mercado. João lembrou aqui, óleo de baleia se colava antigamente, mas foi substituído por cimento, e alguém falou aí de massa plástica também, futuramente vai substituindo por cimento. Mas vamos lá. Então vamos falar do primeiro mercado, que é o mercado em concorrência pura ou concorrência perfeita. É sempre o primeiro mercado que os livros trabalham, porque eu até brinco, é quase que um mercado modelo, porque para ele existir, são tantas variáveis que você tem de imaginar nesse mercado, que praticamente, se eu for perguntar a vocês, dê um exemplo, eu vou falar todas as características, e no final vou pedir um exemplo para vocês, né, desse mercado. E eu vou querer, assim, quem chegar mais próximo do exemplo que eu sempre uso, vai ganhar um ponto. Porque até para dar um exemplo que se enquadre totalmente nessa teoria, é difícil. Entendeu? Então vamos lá. O que é um mercado em concorrência perfeita? Né? Ele tem de obedecer algumas características. A primeira dela, ele tem de ser um mercado atomizado. E vem da palavra átomo mesmo. Tem de ser um mercado com muitos vendedores e muitos compradores. De forma que nem um comprador sozinho e nem um vendedor sozinho consigam influenciar nesse mercado. Eles tenham condições de afetar o mercado. Eles são tantos e tão pequenos que eles não conseguem afetar o equilíbrio de mercado. Aí, deixa eu ver aqui, João falou, mas tem a massa plástica que está vindo aí. Mas o cimento é tão forte que ele afeta o mercado. A Votorantim, que é a maior produtora de cimento no Brasil, ela afeta o mercado. Ela é tão grande que ela sozinha ela faz manipulações do mercado. Ela pode fazer o preço aumentar e subir artificialmente, porque ela domina, sei lá, 60%, 70% do mercado de cimento no Brasil hoje. Inclusive, Ambev, com vários nomes. A Votorantim, ela tem o cimento Votoran, Poti, não sei o quê. Ela, inclusive, mantém vários nomes diferentes para não dar a ideia que é um monopólio, ou que ela é uma empresa tão grande que tudo que acontece de ruim no mercado é culpa dela. Mas então aí, a primeira característica, ser um mercado tão atomizado que uma empresa sozinha não afeta o equilíbrio de mercado. O preço de mercado, ele é fixado pelas empresas e pelos consumidores. Funciona exatamente aquele mercado que a gente estudou, né, que ele tende sempre ao equilíbrio. Né? Ou seja, em um mercado em equilíbrio, as empresas, por elas serem muito pequenas, como na condição 1, elas são, então, tomadoras de preço. Elas são price takers. O preço é dado pelo cruzamento da oferta de demanda e mercado. Elas são price takers. Por outro lado, os consumidores também são tomadores de mercado. O preço de mercado é dado sempre pelo cruzamento da demanda e da oferta. Tanto os produtores quanto os consumidores, eles não têm condição, como eu disse, de manipular o preço de mercado. O preço de mercado é dado. Ele é dado pelo mercado. Os produtos são homogêneos. Todas as firmas oferecem um produto semelhante, muito igual, muito homogêneo. Não há diferença nem na embalagem, nem na qualidade, nem no prazo de entrega, nem no financiamento, ou nada. O produto é exatamente igual. O que uma empresa produz, a outra produz exatamente igual. Não há nenhuma diferença. Professor? Diga Paloma. Nesse caso, e a aplicação dos impostos sobre esse produto também atua da mesma forma para todas as empresas que... Para todas as empresas. Ou então, para fazer mais fácil, abstraia agora o Estado. Só existe produtor e consumidor.
O produtor, ele oferece um produto que ele é igual. Não tem como você diferenciar esse produto. Esse produto é igual. Tanto faz comprar da empresa A, como da B, como da C, porque, como eu disse, a A tem embalagem mais bonita. Não, a embalagem é igual. O preço é... O prazo de entrega é igual. Todas as duas entregam em 2 dias. O prazo de pagamento, todas as duas tem que ser à vista, não aceita dividir. Enfim, é exatamente igual o produto. Uma outra coisa, há uma certa mobilidade das firmas, ou seja, não existem barreiras para que novas empresas entrem nesse mercado. Não tem barreiras. Se eu quiser fabricar o produto amanhã, eu posso entrar e começar a fabricar. Racionalidade. Tanto os empresários querem maximizar o seu lucro, quanto os consumidores querem maximizar sua satisfação, ou, como a gente já falou, a utilidade que eles têm com esse produto. E, por último, há uma transparência total do mercado. Todo mundo conhece tudo do mercado. Todo mundo conhece o custo de produção que cada um tem. Todo mundo sabe onde o cara vende. Todo mundo sabe o prazo de entrega de todas as empresas. O mercado é transparente. Não existe nada de custo escondido. Todo mundo controla, sabe exatamente quanto é o preço final do produto, o lucro de cada produtor, ou seja, não existe segredos nesse mercado. José perguntou, existe esse mercado? Aí eu falei assim, poxa, por isso que o nome é perfeito, José. E Marcelo confirmou. Porque para esse mercado existir, você coloca tantas condições que praticamente não existe. Eu vi alguém falando assim, alguns exemplos, assim, padaria. Pô, tem padaria, mas a padaria, você tem variação de preço. Os pães não são iguais em todas as padarias. Corte de cabelo, não é igual. Nem todo cabeleireiro corta igual. Tem cabeleireiro que corta melhor, outros cortam menor, e o preço não é exatamente igual. Se você for cortar no shopping, é 50, 60 reais um corte. Onde eu corto é 15 conto. Entendeu? Gasolina não é, Antônio, porque você não tem um número infinito de produtores. Se você for ver, você tem meia dúzia de marcas de posto de gasolina em Salvador. Se não tiver menos. Água mineral na mesma linha. Quantas marcas a gente tem hoje? A gente não tem infinitas marcas de água mineral. A gente tem o quê? Indaiá, uma ou outra. Então, assim, o mercado que eu sempre uso como exemplo, eu até já falei aqui na sala, é o mercado de commodities. O que são commodities, Alexandre? Commodities, em geral, são produtos que vêm do setor primário, são produzidos no mundo todo. Aí eu estou saindo até da escala de mercado pequena. Eu estou usando a escala de mercado mundial. Né? Todo mundo no mundo produz, então você tem muitas empresas produzindo. O preço é determinado pela bolsa, ou seja, você produz e joga na bolsa. Quanto mais gente jogar, o preço cai. Quanto mais gente comprar, o preço sobe. Um produtor e um consumidor não afeta sozinho o preço de uma commodity. Petróleo, soja, trigo, café. Aí você vai dizer, Alexandre, mas tem um café Conilon, tem um café não sei o que tem. Mas é isso dizendo. Um exemplo mais parecido que eu utilizo é o mercado de commodity. Alexandre, tem um petróleo X, tem um petróleo... Tem pequenas variações no petróleo. Alexandre, tem um café colombiano que é mais caro. Como eu falei, é um mercado tão perfeito que é até difícil de você dar um exemplo. Entendeu, pessoal? Mas aí não é perfeito, entendeu? É o que a gente chama, viu, Francisco, de preço sombra, ou exemplo sombra. Você dá um exemplo mais parecido possível para que a pessoa entenda o que você quer dizer. Mas antes de falar, eu alertei bem. É até difícil dar um exemplo. Eu procuro dar um exemplo para ver se vocês compreendem, entenderam, e até fazer essas contradições. Não, professor, mas não Não, mas eu já falei, Danilo, no mercado aqui, viu? Vai lá, Guilherme, pode falar. Guilherme, que levantou a mão. Guilherme. Carne, porque ele está vendendo carne é carne. Vai olhar, o preço do boi gordo é tanto.
preço do boi gordo é o preço do boi gordo, entendeu? Ah, professor, mas o boi do sul do Brasil é um boi, sei lá, uma raça qualquer, do outro é outra raça, mas tá lá na televisão, você pega quem vê no Globo Rural, tá lá, o preço do boi gordo foi tanto, entendeu? Os produtos são bem similares. Alguém levantou a mão, eu chamei, não falou, eu vou seguir, quando ele voltar, a gente fala de novo. Então aí eu boto uma observação. Desculpa, professor, levantei a mão Guilherme. aqui por acidente. Foi mal. Beleza, tranquilo. Sem problema, Guilherme. E aí eu chamo a observação. Ó. No mercado em concorrência perfeita, por ele ser tão concorrido, não existem lucros absurdos, não existem lucros extraordinários, onde as receitas superam demasiadamente o custo. Claro que supera. Se não superasse, ele estava fora do mercado. Eu estou falando que não existem lucros extraordinários. Apenas os chamados lucros normais, que representam a numeração implícita do empresário, seu custo de oportunidade. Porque aquilo que a gente falou de custo de oportunidade. Se eu não estivesse plantando soja, eu estava fazendo outra coisa com o meu dinheiro. Então, obviamente que supera o custo que eu tenho em outros negócios. Ou seja, se ele ganhasse aplicando dinheiro em outra atividade econômica. Então, como eu disse, é um mercado tão perfeito que ele não existe. É difícil a gente dar um exemplo concreto disso aí. Um outro mercado que a gente vai ver agora, que é o monopólio. Hoje em dia, com a globalização e com as várias coisas que a gente falou de correio e essa pressão da sociedade de concorrência, a gente consegue ver exemplos, mas cada vez mais difícil. Quais são as características do monopólio? Se aqui eu tinha um mercado, cadê? Atomizado, eu tinha muitas empresas, quer dizer uma. No monopólio, eu tenho uma empresa só. Monopólio. Quais são as características básicas? Uma única empresa produtora do bem ou serviço, não há produtos substitutos, não existe. Eu até falei de cimento, alguém falou, não, professor, cimento não é mais não. Quer dizer, como eu estou falando assim, a coisa tende a ficar até mudando, né? A gente usa um exemplo num dia, no outro dia já não vale mais, que a tecnologia já inventou uma outra coisa. E existem barreiras à entrada de firmas concorrentes. Não é fácil uma outra empresa entrar nesse mercado facilmente. Eu transformar um mercado que é monopólio em oligopólio, porque existem barreiras à entrada a firmas concorrentes. Quais são as barreiras que você chama de barreiras de entrada, Alexandre? As barreiras de entrada, elas aparecem quando a gente fala em alguns tipos de monopólio. As barreiras a que novas empresas entrem no mercado, eu até deveria sublinhar isso aqui, puro natural, cadê? Patentes, estatal ou institucional, não há produtos substitutos. Vamos lá. O que é um monopólio puro ou natural, Alexandre? Monopólio puro ou natural é aquele monopólio que ele existe porque a escala de produção para uma nova empresa entrar é tão alta, tão alta, tão alta, que nenhuma empresa ela vai conseguir ter o volume de investimento para entrar nesse mercado. Então, naturalmente, para ela existir, ela tem de existir sozinha nesse mercado. Talvez seja o caso dos Correios. Por que o Correio seja um monopólio? Porque Correio, não estatal, ele pode ser privado, mas um monopólio privado... tem monopólio privado? Tem, Alexandre. A rodovia que liga Salvador a Sergipe, a linha norte, é pedagiada no monopólio, só tem uma empresa explorando ali. Não tem como ter duas explorando. Porque, assim, uma nova empresa construir uma rede de distribuição como os Correios seria impossível. Então, isso levaria naturalmente a empresa a só querer atuar nas grandes cidades. Então, naturalmente, o custo para uma outra empresa entrar e se manter nesse mercado é tão alto que ninguém entra. Então, é o que nós chamamos de monopólio puro ou natural. Né? Não foi nada pensado pelo Estado de criar esse monopólio. Ele apenas existe porque, como eu falei, o custo de investimento é tão alto que ninguém se arriscou a entrar nesse mercado. Uma outra barreira são as relacionadas às patentes.
tem empresas que têm patente sobre determinado produto e, obviamente, ninguém vai entrar. A não ser que fabrique um outro produto. Mas, por exemplo, a patente, sei lá, alguma coisa qualquer, deixa eu ver aqui, do Viagra é do laboratório que fez. Ou você entra com outro produto, que não é mais o Viagra, ou você não entra no mercado, porque aquela patente é minha. Aquela fórmula daquele remédio, ou você desenvolve outra, ou aquela patente é minha. Eu não estou interessada, eu não vou vender aquela patente a você, é minha. Tem um outro tipo de monopólio, que no Brasil é o mais comum que a gente vê, é o monopólio estatal ou institucional. É protegido pela legislação e normalmente em setores estratégicos ou de infraestrutura, como foi o exemplo que eu falei lá da linha verde. É um monopólio estrutural. Ali não tem como ter duas empresas. Então o Estado vai dar, faz uma licitação, ganhou o consórcio Litoral Norte, e ele vai explorar durante 20, 30, 40, 50 anos aquela linha. É um monopólio estatal ou institucional. Ele deu a concessão para uma empresa só. Petróleo, em algum momento, foi uma concessão estatal. Quebrou-se o monopólio. Aí você vai dizer, pô, Alexandre, e por que nem tantas empresas entraram, já que não tem mais monopólio? Porque o custo de furar em águas profundas e a tecnologia é tão alta que quase nenhuma empresa quer vir para cá. Quem é que domina a tecnologia de furar lá no pré-sal, lá embaixo? A Petrobras. Então, assim, mesmo quebrando formalmente o monopólio, existiu, ou existe quase que um monopólio puro natural. Você diz, Alexandre, mas tem a ESSO que tem um poço não sei onde. Mas, assim, é tão pouca que a gente despreza e no fundo, trabalha o setor de produção de petróleo quase como monopólio. Não é monopólio no papel, mas na prática é. Diga aí, Daniel. Professor, a gente pode considerar as prestadoras de serviço como Embasa, Coelba, como monopólio? Monopólio. Essa era a minha dúvida. Obrigado. Emerson? Everson. Professor, Everson, desculpe. pensando nessa questão aí da patente, que eu lembro que alguns anos atrás, quando foi lançado logo o ovo maltine, por exemplo, acho que era do Bob's, ninguém tinha. E aí, depois de um tempo, todas as outras passaram a fazer e tal. Aí você citou aí essa questão da patente, do Viagra e tal. Aí eu tenho dúvida como é que funciona essa questão. Não, tipo assim... aí eu teria de ver, Everson, cada setor tem uma regulamentação, quanto tempo dura aquela patente, como é que a empresa comprova que a patente é dela, entendeu? Se tem livros, né? Por exemplo, os livros de Machado de Assis hoje são domínio público. Todo mundo pode publicar, editar, fazer de maneira eletrônica. Então, aí eu teria de ver cada caso, quando cai a patente, se tem patente. Mas, por exemplo, Caetano está vivo, eu não posso botar, teoricamente, uma música num álbum que eu grave sem pagar ele o ECAD. A patente é dele. Entendeu? É um monopólio dele. Eu sempre, em tese, claro, você não diz, professor, o cara burla, canta sem pagar, não paga. Mas vamos imaginar que a gente esteja na Inglaterra, na Suíça, na Dinamarca. Eu não posso gravar uma música que não é minha, que a patente não é minha, que eu não registrei lá no direitos autorais, sem pagar o cara que fez. Entendeu? Mas aí eu teria de ver caso por caso, assim, de cabeça, eu não sei como foi o caso do ovo maltine, não. E isso dá pano para manga. O bom de economia é que, por ser uma ciência social, se discute isso, não há nada fechado também. Por exemplo, agora mesmo, um laboratório inventa a cura da Covid. Aí você vai discutir, poxa, e é justo que um laboratório tenha a cura e morram milhões de pessoas? Aí o outro vai dizer, não, mas se ela nunca tiver a patente, qual o interesse que ela vai ter de investir? Aí entra o Estado que vai bancar os investimentos para descobrir o remédio, e obviamente quando o remédio for descoberto, aquela empresa vai ter uma remuneração menor, um subsídio para que todo mundo vá por aí. Por exemplo, alguém falou calcinha preta. Sabe quem era detentora dos direitos dos Beatles? Michael Jackson. Ele comprou os direitos autorais dos Beatles. Aí eu não sei se, por exemplo, quem fez a música, Paul McCartney, podia continuar cantando, mesmo os direitos sendo de Michael Jackson. Ou, entendeu? Eu não sei, ou ele comprou, eu não sei, mas
Outro dia o pessoal falou que quem comprou os direitos autorais dos Beatles foi Michael Jackson, porque inclusive em algum momento, depois que morreu o quarto Beatles, ele queria fazer um show, ele sendo o quarto Beatles, né? Enfim, mas aí é coisa de gênio, né? Que era muito, muito inteligente, assim, é um artista que eu não discuto o mérito dele, fenomenal, dançava e cantava, mas também tinha aspirações, assim, de talvez a infância muito, muito difícil, o pai batia muito e tal, enfim, mas vamos lá. Então eu não sei, viu, Everson? Aí eu teria de estudar cada caso, eu posso procurar pesquisar. Não há produtos substitutos. Foi mais ou menos o caso do cimento. Eu estava falando, não tem nada, ou começa a ter agora, um outro produto que substitua o cimento. Não tem. Como o petróleo também não tem. Como alguém lembrou, água. Pô, a água vem da Embasa. Mesmo que eu queira, não tem outro lugar que vá. Até para furar um poço e ter água artesanal, a Embasa está controlando isso aí agora. E eu posso criar o que eu chamava de barreiras artificiais, né? Eu posso ter um imposto muito alto, eu posso ter uma legislação ambiental muito rigorosa, que nenhuma empresa consiga se adaptar. Enfim, são outras barreiras que o Estado pode inventar para proteger o mercado que ele quer em algum momento que fique só para uma empresa. Diga aí, Paloma. Professor, a empresa que eu trabalho hoje, ela surgiu porque teve uma nova legislação que exigia que os tensoativos dos detergentes fossem biodegradáveis. E, de início, só ela que possuía essa tecnologia. Então, nesse caso, ela tinha um monopólio. Nesse caso, o monopólio ele era estatal, por nesse caso, de uma legislação? Não. Ele criou a legislação que obrigou a ter, mas quem tinha tecnologia e dominava era a sua empresa. Então, talvez, assim, daquele processo monopólio puro e natural, somado com esse aqui de patente, né? Ela que tinha patente de fazer esse detergente biodegradável. Porque, mais uma vez, eu repeti isso na aula várias vezes, a gente separa para efeito didático, mas pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tinha tecnologia, fez muito investimento, e daqui que outra tivesse, entendeu? Entendi. Obrigada. Porque, assim, mais uma vez, a gente divide para efeito didático, mas assim, pode ser que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo, ou dois dos três, ou entendeu? É difícil a gente dizer. E uma coisa também que eu sempre digo aos meus alunos, assim como o de concorrência perfeita é muito difícil de a gente encontrar um exemplo, tem casos que, assim, se você levar o pé da letra, professor, mono é um só. O senhor disse que tem que ter uma só. Mas, por exemplo, tem mercados onde a gente tem uma empresa tão grande, ela é tão grande naquele mercado, que ela domina 70%, 80% do mercado, que apesar de não ser no papel mono, ter mais de uma, mas eu tenho uma que é tão grande frente às outras, que esse mercado se comporta como um monopólio, entendeu? Os movimentos são feitos pela grande empresa no mercado. Como eu falei, a Petrobras, ou Ambev. Você vai dizer, não, uma Ambev não é, tem outras marcas no mercado. Mas todo mundo seguia pelo que a Ambev faz, que a Coca-Cola faz, que a Petrobras faz no mercado brasileiro. Então, eu também peço assim, um pouco de bom senso nesse sentido, assim, professor, você disse que mono tem que ter uma só, mas assim, economia é uma ciência social, não é ciência exata, então não seguir totalmente por isso, porque como eu estou dizendo, tem mercados onde eu tenho empresas tão grandes que elas dominam o mercado, ela manipula o mercado, né? Ela impõe o seu preço de mercado, quando ela quer comprar como a Coca-Cola comprou, isso, tecnicamente seria um oligopólio, Francisco, mas o oligopólio, a gente pressupõe também uma certa igualdade entre as concorrentes, e não um pedaço tão grande de uma empresa, que o monopólio seria o próximo, aí, exemplos, eu botei aqui, ó, Correios, é um monopólio, a gente já falou, Coelba também, alguém falou, Consórcio Litoral Norte, é um outro exemplo, esse aqui você vai dizer, professor, tem outras marcas, mas depois que a Perdigão comprou a Sadia, ela passou a ter um domínio tão grande no mercado que ela que domina, ela que manipula o mercado. Aí, como o Francisco falou, é um oligopólio? Mas o oligopólio, a gente vai ver, ele pressupõe uma certa concorrência entre as empresas, uma certa igualdade. Não é uma empresa tão
tão preponderante no mercado, que manipule tanto o mercado, entendeu? Há uma certa igualdade no mercado. O carros, viu, João Vitor? Eu diria que carro era mais um oligopólio. Você tinha a Volkswagen, você tinha a Ford, você tinha a Chevrolet e você tinha a Fiat. Elas eram mais ou menos as grandes do mercado. E entrou a Renault agora também. Então era um mercado oligopolizado. Não tinha uma empresa tão maior que a outra. Entendeu? Elas dividiam mais ou menos o mercado. Diga aí, David. Uma dúvida que eu tenho, não sei se ele é mas nacional que ele avalia... O seu microfone está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Peraí, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Pode ser igual. Se você quiser digitar, não pode digitar, eu leio aqui. Eu já sei que você quer perguntar. Então, assim, vamos falar um pouquinho do oligopólio, que seria... Então, aqui é o monopólio. Eu vou pular aqui para o próximo, quando eu corrigir, eu vou corrigir isso aqui. Eu vou falar logo do oligopólio, que alguém perguntou. O oligopólio, oli, quer dizer algumas empresas, algumas empresas. Então, o oligopólio, ele é um mercado concentrado, mas não em uma só, por algumas empresas. Então, exemplo, o setor automobilístico, eu acho que é um setor oligopolizado. O setor bancário, aqui, ó, eu coloquei, acho que até uma foto aqui depois, ó. Aqui, ó. O setor bancário é um setor oligopolizado. Eu tenho 5 bancos só que operam o mercado. Ou você tem conta no Bradesco, ou no Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa. Professor, tem o Nubank, tem não sei o quê. Mas, assim, são tão pequenos frente a esses, que são grandes, briga de cachorro grande, que a gente diz que o mercado é oligopolizado. Então, você tem um oligopólio concentrado em um pequeno número de empresas, que elas não concorrem, elas apenas fatiam o mercado. Ou um pequeno número de empresas também, que é o oligopólio competitivo, onde, de alguma forma, há uma certa concorrência, como a gente via antes entre Brahma e Antártica. Elas competiam bastante, faziam muita propaganda para competir pelo mercado ou obter fatias de mercado da outra empresa. Elas brigavam muito pelo mercado. Então, você tem um oligopólio concentrado, onde as empresas se respeitam. E tem até uma coisa engraçada, alguém falou em cartel. O oligopólio concentrado, ele é o primeiro passo para a gente ter um setor cartelizado. Quando eu tenho poucas empresas e elas não estão afim de competir, elas ditam o preço de mercado, como o Francisco falou aqui, elas atuam como se fosse uma só, ditando o preço do mercado, isso vira um cartel. A gente vai ver daqui a pouco. Né? Elas ditam o preço do mercado e tendem a virar um cartel. Quais são as características básicas? Eu tenho um pequeno número de empresas dominando o mercado. Um pequeno número. Então, você tem alguma competição, né? Mas não é zero, como no monopólio. As demandas são geralmente inelásticas, porque eu tenho poucas empresas, e os consumidores têm baixo poder de negociação, porque o mercado está na mão de poucas empresas. Aí você tem um mercado, aqui é preciosismo meu, né? Mercados oligopólios com produtos homogêneos, como, por exemplo, alumínio e cimento, que são produtos bem iguais, ou tem um oligopólio com produtos um pouco diferenciados, como o mercado de automóveis. Né? Eu tenho o Fiat Uno de uma marca, tenho o Gol da outra, eu tenho o Sandero da outra. São diferentes, mas todos são carros com as mesmas cilindradas. TV fechada é um oligopólio, streaming ainda é um oligopólio. Tem o quê? Netflix, hoje operando no Brasil, Netflix, Disney Channel e Amazon Prime. Tá vindo o HBO Plus, mas mesmo que venha, eu vou ter 4 empresas só. É um oligopólio, 4 empresas. Isso. Então, assim, é um mercado oligopolizado. Estão dizendo que a HBO vem... tem a Globoplay também. Então, você pode botar um player... Falar em inglês bonito, um player nacional.
né, que é a Globo. Então você teria 5, mas aí não deixa também de ser um oligopólio. Agora, por incrível que pareça, o mercado mais comum que a gente tem é o que tem o nome mais difícil, que eu pulei para falar do oligopólio que alguém me perguntou, mas eu vou voltar. É o mercado da concorrência, concorrência monopolística. Não, é isso que eu falei, viu, João? Até para você dizer assim, um monopólio hoje é difícil, porque com a globalização você aumentou a concorrência. Então, você dizer um monopólio hoje, só aqueles de cunho estatal, né, onde o Estado vai regular e controlar. Mas a gente volta aqui. Deixa eu ver se eu termino aqui, porque eu queria terminar, já são 18h20, a gente faz aquele lance que eu falei com vocês das equipes, senão não vai dar tempo. E esse é o mais importante. Esse é o mais importante, porque é o que mais tem. Esse aqui, ele está misturando 2 nomes, concorrência e monopolística. Só pelo nome, vocês já podiam ter uma ideia do que é esse mercado. Concorrência é porque existe concorrência dentro do mercado. Muitas empresas produzindo um dado bem ou serviço. Então, ele pega o primeiro nome da concorrência perfeita, que é concorrência, e ele pega um segundo nome do monopólio. Por quê? Porque, apesar de muitas empresas, os produtos são diferentes, mas são substitutos próximos. E por que monopolista? Porque cada um tem um monopólio da sua patente. Por exemplo, só quem fabrica Uno é a Fiat. Só quem faz Gol é a Volkswagen. Só quem produz Omo é a Just Eleven, não. Sei lá, a dona da marca Omo. Só quem fabrica Quite é a Coca-Cola. Só quem fabrica Coca-Cola é a Coca-Cola. Ou seja, eu tenho vários outros tipos de sabão em pó, eu tenho vários outros tipos de refrigerante, que um substitui o outro, são substitutos próximos, mas cada marca detém um monopólio do seu nome, né, da sua patente. Então, cada empresa ela tem certo poder sobre o preço, dado que os produtos são diferenciados. Aí entra naquela estratégia que eu falei. Por exemplo, eu quero produzir Coca-Cola. Digamos que eu tenha a fórmula. Eu não posso. Ou tenho de vender pelo menos com outro nome. Porque o nome Coca-Cola, só quem vende é a Coca-Cola. Ela tem o monopólio da marca dela. Então, o consumidor tem escolhas de acordo com sua preferência. Mas ele tem de respeitar o monopólio de cada marca. E aí, um exemplo que eu dou é o mercado de cerveja. Tudo bem, aqui é Ambev, mas tem a Heineken, que é outra, tem a Bud, tem a Skol, e você tem as marcas artesanais que estão vindo. E é claro que a Ambev faz movimentos para comprar outras marcas também. Ela sai comprando as marcas menores. Colorado, enfim. Você tem a Skin, que eu não botei aqui, deve ter pegado uma foto com mais marcas. Você tem a Skin, que é outra marca. Então, sabão em pó é outro mercado. Pô, eu tenho Omo, eu tenho Veja, eu tenho BenTV, eu tenho Ariel, eu tenho agora, que até o rapaz que viu que você tá minha máquina recomendou, não compre sabão em pó, compre sabão líquido. Então, você tem até o sabão líquido hoje, que é concorrente do próprio sabão em pó. Então, você tem uma dezena de marcas diferentes que são substitutos próximos. E aí eu botei, como não existe barreiras à entrada, para a entrada de firmas, no longo prazo, há uma tendência de apenas para lucros normais. Como na concorrência perfeita. Os lucros extraordinários a curto prazo atraem novas firmas para o mercado, aumentando a oferta do produto até chegar a um ponto em que possuirão lucros normais, quando então cessa a entrada de novos concorrentes. Ou seja, existe uma certa barreira de entrada, porque em determinado momento vai ter tanta empresa no mercado e tanta marca consolidada que para uma empresa nova entrar, ela não vai conseguir ter um lucro extraordinário. O lucro dela vai ser um lucro normal, assim como na concorrência perfeita. Então, esse é o tipo de mercado mais comum que a gente vê hoje. Globalização. Você tem opções de marcas diferentes. Você só não tinha, como na minha época, calça jeans. Você tinha o Westop e qual era? Onyx Jeans. Quantas marcas de jeans você tem hoje? Uma porrada de marcas de jeans. Cada um tem sua qualidade, tem seu preço, entendeu? Você tem uma dezena de marcas de jeans hoje no mercado brasileiro. Então, assim, é o tipo de mercado mais comum hoje, é o da concorrência
monopolística. A globalização fez com isso acelerasse. Se bem que tem um outro fenômeno também da globalização, e como as escalas de produção tornaram-se mundiais, as empresas também estão se fundindo. Então, alguns apostam que daqui a 20, 30, 40 anos, o mundo vai estar todo oligopolizado, que você vai ter grandes aglomerados de empresas, porque as grandes vão comprando as pequenas. Como alguém falou aí, a Ambev está dominando o mundo. Você vê, a Ambev está comprando tudo que é cervejaria no mundo e está ficando uma empresa só. Alguns apostam nisso aí, que vai haver aí o Facebook também comprando outras marcas e tal. Então, alguns apostam aí que no longo prazo vai existir só grandes conglomerados, grandes empresas, entendeu? Então, vai haver uma certa oligopolização da economia. Professor, consegue me escutar agora? Consigo. Eu ia fazer uma pergunta naquela hora, né? É sobre monopólio. Não tem uma entidade, eu não sei se ela acho que é a nível global e acho que é a nível nacional também, que regula certas compras no mercado, principalmente em determinados mercados, para que não sejam criados monopólio? Tem, porque é isso que a gente ia fechar a aula. O ideal para o consumidor é que exista concorrência, que as empresas concorram, porque no mercado em concorrência, para conseguir clientes, ou eu melhoro o meu produto, ou eu baixo o meu preço. Então, se eu estou pagando mais caro por um produto melhor, em tese não ficou tão mais caro, né? Ele ficou melhor. Então, se ele ficou melhor, tende a ter um custo maior. Ou as empresas vão concorrer baixando o preço, já que elas não têm como melhorar o produto. Então, eu fico brincando. E se o monopólio é o pior dos mundos para o consumidor, a concorrência perfeita é o melhor dos mundos. Então, cabe ao Estado provocar a concorrência. Porque no monopólio, essa empresa ela começa a não se modernizar. Quer dizer, nem ela vai fabricar produtos melhores. Qual o interesse que eu tenho de competir com outra se só eu domino o mercado? Ou ter o que nós chamamos de lucros extraordinários, como eu mostrei aí no slide. Então, cabe ao Estado também, como agente regulador, alguém falou no começo da aula, provocar concorrência, fazer com que esse mercado esteja sempre um certo nível de concorrência. Que nível é esse, Alexandre? Não dá para dizer. É 10, é 20, é 30, é 40, é 5. Aí depende do mercado. Tem mercado, como a gente falou, que naturalmente ele vai ser oligopolizado. Porque você tem, por exemplo, um mercado automobilístico, poxa, é caro uma empresa ter tecnologia para fazer carro. Então, por natureza, vai ser um mercado sempre oligopolizado. Então, o Estado intervém menos. Mas o mercado de cimento tem que ser um mercado de muita concorrência, preço ser baixo, aí o Estado intervém mais. Aí vai depender de quanto o Estado julga ser estratégico ou julga ser importante intervir e provocar concorrência. Nos Estados Unidos existe uma lei chamada lei antitrust, que é justamente isso, impedir que uma empresa domine mais o mercado. A Microsoft foi até acusada há um tempo atrás de fazer isso e foi obrigado a se dividir, a fatiar o tamanho da empresa para não ficar tão grande e não dominar um mercado tão intensamente. No Brasil, o órgão que regula a concorrência, o que deve manter pelo menos o mercado em concorrência, como a gente falou que é uma das funções do Estado, o nome do órgão é CADE. Deixa eu ver aqui, deixa eu só lembrar o que quer dizer a sigla. Órgão que regula a concorrência. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, a sigla é CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou CAD, é um órgão do Estado, uma autarquia federal, que tem a missão de manter a livre concorrência no mercado, ou seja, elas fiscalizam empresas que atuam no mercado a fim de garantir as condições necessárias para que haja uma concorrência nesse mercado. Então, por exemplo, a Nestlé queria comprar a Garoto, elas iam dominar muito o mercado. Passou pela avaliação do CAD. Aí você vai dizer assim, Alexandre, por que você deixou? Por que o CAD deixou? Porque senão a outra ia falir. Aí ia ser pior. Aí deixou comprar. Por que deixou que a Perdigão comprasse Sadia? Pelo mesmo motivo. Porque achou-se que seria menos pior ter uma grande empresa do que não ter nenhuma. Mas Perdigão e Sadia não foi fusão, professor? No papel foi fusão, mas a Perdigão comprou a Sadia. A Sadia quebrou aí.
De qualquer sorte, eu acho que naquela mesma época estava surgindo, estava crescendo pelo menos a Seara, né? E hoje ela é uma rival, né? Uma rival de porte, né? Algumas fusões também são provadas, tipo Brahma e Antártica, porque elas alegam que só sendo muito grande no mercado interno vão conseguir concorrer com outros no mercado externo, entendeu? Conseguiu entender? Mas aí como eu tô dizendo, eu teria de ver cada caso, se foi fusão, se foi incorporação, se foi compra direta. É claro que a gente fala assim, simplificando, né? Mas passaram a ser uma só. E por que o CAD deixou? Fundir ou comprar, entendeu? Por isso que eu suponho que naquela época, porque eu lembro que pelo menos aqui em Salvador, os produtos da Seara surgiram logo após dessa mas é isso, para você ter mais de uma empresa ou não gerar desemprego, às vezes o CAD deixa. Ou, como você falou, tinha uma terceira que eles acharam que não ia ser problema, ter uma tão grande. Eu não sei. Aí, de um modo geral, como eu falei, porque deixa. Às vezes o governo acha que deve deixar, não vai prejudicar a concorrência, ou é menos pior ter uma grande do que não ter nenhuma. Aí são vários motivos. Aí teria de estudar cada caso. Fazer um TCC, um mestrado, para estudar a fusão da... Eu acho que foi a Gol que comprou uma outra empresa aí também, foi porque o governo deixou a Gol comprar a Varig, ou porque ia fechar os voos da Varig, entendeu? Mas você tem de ver, assim, cada caso, qual foi o motivo que o CAD deixou você ter uma grande só empresa ou ter menos empresa. Mas, em tese, cabe ao governo provocar concorrência. Certo? Deixa eu ver aqui o negócio dos grupos. Eu vou fazer a leitura. Não, é mais fácil fazer assim. Quem está aqui na sala, que não conseguiu contato nenhum com seu grupo, tá boiando, tá sem grupo, ou não conseguiu falar com ninguém do grupo? Na verdade, eu nem tentei, né, professor? O que é Marcos está falando? Eu não é que eu vou buscar? É lá no grupo do WhatsApp mesmo? Em tese, Marcos, todo mundo que está na aula está no grupo do WhatsApp também, que foi o que eu fiz para comunicações mais rápidas. Você lembra qual é o número do Você lembra qual é o número do seu grupo, Marcos? Só para eu... O número eu não lembro, não. Mas eu posso olhar e te dar uma resposta aí daqui a 2 dias. Você é Marcos Jorge? Vou fazer um chamamento lá no grupo. Não. Isso. O seu grupo é o que eu estou chamando de grupo 8, que é José Belmiro, que está aí, que eu vi na aula de hoje, Luiz Gabriel, Lucas Silva e Marcos Jorge. É o grupo 8. Então, você chama a galera aí no grupo e vê como é melhor para se organizar. Tem mais alguém também que está sem grupo? Beleza. Aí, o Josimar está no seu grupo, aí você já pode falar com ele para começar a adiantar o trabalho aí. O Josimar já se manifestou no grupo. Pega o telefone. Beleza. Vamos fazer um grupo aí. Pronto, faz um subgrupo do Zap para vocês aí. Mais alguém está sem grupo? Está na aula agora? Tem 44 alunos na aula hoje. Todo mundo está com grupo, né, pessoal? Sim. Pronto. Então, beleza. Menos mal. O ideal é isso mesmo. Todo mundo está com grupo. Pronto. Então, beleza. Quem já estiver pensando no tema, pode me avisar. Uma outra coisa também que, antes que eu esqueça, na semana que vem, no dia da aula assíncrona, eu estou falando com um colega meu, eu estou falando com uma colega minha para aula de 5 horas e um outro colega meu para aula de 6h40, porque eu não consegui que ele ficasse nas duas. Na aula de 5 horas, que é de vocês, eu estou querendo trazer uma colega minha que é economista, ela falar um pouco assim dos efeitos da pandemia na economia brasileira, tentando fazer um recorte assim, no efeito nas empresas, né, como isso afetou as empresas brasileiras. Na aula das 17 horas, mas vai ser dessa quinta-feira agora, que é feriado, a 8. Então, também, como é aula assíncrona, não é obrigado a vir, não é obrigado a entrar. Mas, obviamente, quanto mais gente tiver, melhor, até para não passar vergonha, né? Eu não dizer que marquei esse bate-papo e ter 2, 3 alunos, né? Mas também é uma atividade assíncrona, vem quem quer,
e vai ser igual ao trabalho, né? Eu vou pedir um resumo, o que achou, uma análise crítica da palestra, alguma coisa assim, e vai também ter uma pontuação extra. Também não vai mexer lá com os 10 pontos da prova. Então, eu estou tentando planejar isso para quinta-feira que vem. Na segunda-feira eu confirmo, mas vai ser dessa quinta-feira agora, a 8. Tá certo? Ok. Pronto, beleza, então. Quem tiver sem grupo, vê aí como é que se acerta, mas é isso aí. O material já está lá no Classroom, então acho que por hoje está bom, viu? A gente conseguiu resolver isso mais rápido. Quem tiver alguma dúvida também pergunta. Na próxima aula a gente continua, tá certo? Professor? Oi, Paloma. Rapidinho, tem como o senhor me dizer o nome das pessoas que estão no meu grupo, só para eu confirmar? Tem, sim. Isso é para hoje também. Deixa eu procurar aqui, porque